Oi, pessoal, sou Juliana Dias e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre metodologia de pesquisa etnográfica em estudos críticos do discurso. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar essa aula e a gente então vai falar de metodologia hoje, né? Vou começar com esse conto, é o início de um conto do Mia Couto, para abrir a nossa aula. Eu acho ele muito inspirador para a gente falar de pesquisa etnográfica, de trabalho de campo. Há um rio que atravessa a casa. Esse rio, dizem, é o tempo. E as lembranças são peixes nadando ao invés da corrente. Acredito, sim, por educação, mas não creio. Minhas lembranças são aves. A haver inundação é de céu, repressão de nuvem. Vos guio por essa nuvem minha lembrança. A casa, aquela casa nossa, era morada mais da noite que do dia. Estranho dirão, noite e dia não são metades, folha e verso? Como podiam claro e escuro repartir-se desigual? Explico. Bastava que a voz de minha mãe em canto se escutasse, para que no mais lúcido meio-dia se fechasse a noite. E lá fora a chuva sonhava tamborileira, e nós éramos meninos para sempre. Certa vez, porém, de nossa mãe escutamos o pranto. Era um choro delgadinho, um fio de água, um chilrear de morcego. Mão em mão ficamos à porta do quarto dela, nossos olhos boquiabertos. Ela só suspirou. Vosso pai já não é meu. Mia Couto. Então, esse conto, chamado Inundação, eu começo com ele para a gente poder aguçar nos nossos sentidos, na nossa percepção, outras maneiras de ver o mundo, outras maneiras de entrar em contato com as realidades, né? Então, essa linguagem poética, essa linguagem imagética que atravessa a literatura e a escrita, né? E aqui a gente falando do Mia Couto, isso é muito rico, essas suspensões, essas surpresas na linguagem, né? A gente se surpreende com a mistura, por exemplo, lúcido meio-dia, né? A lucidez, o lúcido, o adjetivo humano colocado no tempo, né? E aí ele começa falando do tempo, que o tempo é um rio. E ele fala que não, para ele tempo é ave, é ar. E aí, quando a gente entra no trabalho de campo etnográfico, quando a gente escolhe um tema de pesquisa que nos é caro, né, que a gente tem um apreço, a gente tem história com aquele tema de pesquisa, a gente precisa se colocar numa nova postura. Não é uma postura comum de uma pessoa qualquer, né? Eu não sou ali mais um naquele lugar, naquele espaço-tempo. É um espaço-tempo que se abre, é como um portal, né? Então eu trouxe essa imagem para a gente imaginar assim que quando a gente começa uma pesquisa, a gente penetra em outros mundos, mundos sonhados, mundos negados, mundos invisibilizados, mundos possíveis, mundos da esperança, né? Então, a gente, nos temas sociais, essa agenda dos estudos críticos de discurso, da análise de discurso crítica, são agendas sociais que lidam com sofrimentos, com pautas de dor, com dificuldades sociais, que se a gente pensar, elas são de grupo, né? São questões grupais e são questões humanas, individuais também, né? Então, ao mesmo tempo que você pode ter esse olhar para o coletivo, você não pode perder de vista o indivíduo, o humano que está ali por trás de determinado gênero, de determinada classe, de determinada raça, de determinada idade, né, de geração e assim por diante. Moradia, né, habitação geográfica. Então, a pesquisa é como esse portal. A gente entra e vocês percebem, assim, dá para observar nessa imagem que a gente não consegue enxergar o caminho, a estradinha aberta,
né, por muito tempo. É uma estrada a ser aberta. É um universo a ser construído, co-construído, a ser desvendado, desfiado, à medida em que eu estou nas interações no meu trabalho de campo. Então, trabalho de campo é vivência. E nós estamos falando aqui de campo, parece que trabalho de campo a gente só parte da ideia do concreto, né? Trabalho de campo é no concreto. Então, eu vou para uma escola e essa escola é um espaço físico concreto em determinado tempo concreto. Mas a gente tem campos sutis. A gente tem o campo, por exemplo, do momento político e econômico que o país está vivendo. Isso é um campo simbólico. Está no campo das ideologias que circulam ali. Tem os campos discursivos, como que discursivamente aquela realidade é plasmada, que forma que sai, como que ela é estruturada ou não é estruturada, né, nos discursos que circulam. Então, a gente pode observar que a pesquisa de campo, a gente não pode pensar só no mundo material. A gente está falando de pessoas. Etnografia é gente, é humanidade. Então, a gente precisa levar em consideração essa co-construção, esse caminho, ele vai ser construído de acordo com as interações. Eu não sei se eu vou ter que me afastar porque tem algum animal peçonhento ali na frente. Eu não sei se eu vou ter que abrir uma picada e eu vou ter que ter ajuda de uma pessoa para estar comigo. Eu não sei se eu vou ter que acampar e dormir, né? Então, usando essa linguagem metafórica, a gente vai se deparando com as muitas e muitas dificuldades que todo pesquisador de etnografia, todo etnógrafo, crítico especialmente, vivencia no seu campo. É um desafio, porque, segundo Jim Thomas, a gente faz pesquisa não é sobre a cultura, não é igual a etnografia tradicional. A etnografia convencional, ela focaliza na representação escrita de uma cultura, e nas análises, e nas interpretações de uma cultura. A etnografia crítica vai além, é um compromisso ético e político com aquela agenda daquelas pessoas, né? É a cultura em interação com os conhecimentos que ali circulam e com as ações, inclusive as que não podem ser executadas, porque estão em processos, por exemplo, de silenciamento, de invisibilização, de relações de poder opressoras por demais, que não deixam fluir ações criativas dos grupos. Então, inclusive com as ações potenciais, não só com as ações reais, né? Então, isso é muito importante a gente estar desperto. Então, como a gente já fala há muito tempo, né? Jim Thomas trouxe esse parâmetro, né? Não é pesquisa sobre, segundo, né, o cunho positivista, não é pesquisa para, que aí a gente chega na etnografia convencional, é pesquisa sobre, para e com os sujeitos, os participantes de pesquisa. E para isso, para eu penetrar nesse trabalho de campo, constituir esse trabalho de campo dentro de uma pesquisa, seja de mestrado, seja de doutorado, claro que a gente ouve falar assim, não, no mestrado eu não tenho tempo de fazer uma pesquisa de campo, porque o mestrado é muito rápido, pesquisa de campo requer tempo. Agora eu pergunto, e quando você já é professor há 20 anos e você vai pesquisar uma prática pedagógica? Você vai pesquisar a questão da literatura marginal dentro da sua sala, a literatura alternativa, rodas de leitura e fortalecimento e emancipação de sujeito, aluno. Por que não fazer esse trabalho se você está há 20 anos no campo? Então é isso, a gente tem também que filtrar essas frases prontas, esses discursos que são representações cristalizadas, que estão a todo momento na nossa vida íntima, relacional de amigos, família, trabalho e acadêmica. Então, esse é um tipo de representação acadêmica sobre etnografia que a gente precisa desconstruir e acender em nós o nosso filtro. E para mim, como é que é esse tema? Não é? E aí essa é uma pergunta. Porque, por exemplo, pode ter gente que vai olhar essa imagem e não vai ver as casas, vai ver formas geométricas, não vai prestar atenção nessa planta maravilhosa que provavelmente é aquela era que subiu pelas paredes
e camuflou uma cidade, né, uma cidade natureza. E a gente precisa ter os sentidos despertos para a gente ter representações autorais, representações mentais autênticas, próprias. Então, a gente costuma cruzar nossas reflexões e nossos conhecimentos com a filosofia desenvolvida por Rudolf Steiner na antroposofia. Então, essa filosofia steineriana, ela fala sobre esse despertar, sobre essa educação crítica dos sentidos. É um pensar, um sentir e um agir. São caminhos, né? É o caminho do pensar, o caminho do sentir e o caminho do agir. Tudo desperto para que eu possa entrar num trabalho de campo de outra maneira, com outra postura. Não é uma postura de superioridade, não é uma postura de racionalidade absoluta com as minhas hipóteses. Eu vim aqui para confirmar ou refutar a hipótese. Não é essa postura, é uma postura aberta, é uma postura interacional absoluta, o mais horizontalizada possível, porque é uma postura de construção conjunta, de observação das realidades, inclusive as que estão latentes, as lutas e as opressões, os medos, as dores que estão escondidas. Para isso precisa de mais do que tempo físico, precisa de sensibilidade. A gente precisa de empatia. A gente precisa de entrega. A gente precisa de humildade. Então, são valores, são palavras e valores que a ciência tem banido nos últimos séculos, especialmente com esse lastro da visão positivista de ciências humanas, né? Então, a gente tem quase uma contaminação dentro das ciências humanas de uma racionalidade e de uma visão binária e dual do mundo, e exata, linear, de causa e efeito, e a gente exclui essas construções que envolvem os nossos sentidos, as nossas percepções. A gente exclui o empirismo de tal forma que a gente anula qualquer subjetividade numa pesquisa humana, ciências humanas. E é isso que a gente está trazendo aqui como uma pauta de reflexão. A gente precisa fazer essa medida, a gente precisa fazer essa mistura. Então, esse caminho que a gente toma é um caminho do meio, né? A gente tem as nossas reflexões pautadas em efeitos causais, poderes causais, que é uma outra visão de causa e efeito, mas ainda bem materialista, mas a gente também tem uma visão desse sentir, desse impalpável, desse não material, né? E é isso que a gente vai trazer aqui hoje para essa discussão. A etnografia crítica, ela aprofunda e ela aguça os compromissos éticos do pesquisador com aquela agenda de pesquisa e também os compromissos éticos dos próprios colaboradores, dos próprios participantes, forçando-nos a desenvolver e agir de acordo com o valor dos compromissos no contexto das agendas políticas do grupo. Então, a gente muitas vezes leva a nossa bandeira, né? E a gente leva também os nossos apegos. Então, a gente tem nas nossas representações mentais determinadas crenças construídas sobre aquele assunto e a gente quer levar essa bandeira para o trabalho de campo. E a gente não tem abertura para sentir quais são as verdadeiras bandeiras que estão ali sendo forjadas e o quanto que essas bandeiras são frutos de opressão ou são frutos de consciência, né? E aí eu vou trazer um exemplo aqui. Eu fiz a pesquisa de doutorado sobre parto e eu convivia com muita gente que tinha bandeira, carregava a bandeira do parto humanizado, do parto normal, sem anestesia, de cócoras. Então, era esse o grupo, né, onde o meu trabalho de campo se desenvolveu, com esse grupo, nesse espaço, nesse espaço humano, inclusive. E quando aparecia uma pessoa que tinha escolhido fazer cesárea, aí vinha uma crise, uma tensão, um silenciamento, um julgamento,
né? E aí o quanto que a gente tem que perguntar assim, essa mulher, ela escolheu fazer cesariana porque ela foi enganada pelo médico, porque ela está desempoderada, porque ela não tem consciência crítica do que está acontecendo, ou porque ela fez uma escolha, é uma escolha informada, é uma escolha orientada, é uma escolha reflexiva. E aí a gente pode cair do nosso cavalo, né? Quando a gente realmente não tem coragem de olhar dessa forma. E é isso, abrir mão desses julgamentos prévios. Isso é muito importante para um trabalho de campo. Então, os etnógrafos críticos, aí no segundo pontinho, descrevem, analisam e abrem para o exame agendas ocultas de outra forma. Então, às vezes ali, as reuniões, os grupos focais, as discussões vão trazendo os textos, as produções de textos, vão revelando algumas dores, algumas questões, algumas repressões que estavam escondidas. E aquilo tudo precisa ser, durante o trabalho de campo, reavaliado, revisto, inclusive compreendido se vale a pena levar para pesquisa ou não, porque às vezes, em respeito ao grupo ou à pessoa que trouxe aquilo, a gente tem que medir o quanto que a nossa pesquisa está acima daquele ser humano, né? Aqui, por exemplo, um achado, achei ali relações de poder nas pesquisas, para as pesquisas críticas seria fundamental. A pessoa retratou, abordou a partir de discursos estruturantes, com muitas categorizações analíticas do discurso para a minha pesquisa. Mas o quanto aquilo dali não pode ser uma invasão para aquela pessoa naquele momento em que aquela agenda interna, aquela nuance do problema apareceu durante o trabalho de campo. O quanto aquilo ainda é um ser, né, um serzinho recém-nascido, um sentimento recém-nascido, um pensamento novo. O quanto aquilo não precisa de maturação. Então a gente precisa de ter sensibilidade, muita sensibilidade. A etnografia crítica desvela os centros de poder que inibem, reprimem e constrangem. E o estudo crítico requer que a assunção do senso comum seja questionada. Então, a etnografia convencional e a crítica, elas partilham de algumas características que o Jim Thomas elenca para a gente como essas. Confiança na interpretação qualitativa dos dados, regras fundamentais dos métodos etnográficos e das análises, aderência ao paradigma interacionista simbólico, preferência por desenvolver uma teoria fundamentada. Então, a gente tem essas características como características presentes tanto numa etnografia convencional como na etnografia crítica. Vamos entender o que é cada uma delas. Numa etnografia crítica, vamos falar da crítica, que é o que a gente adota, a gente confia naquela interpretação qualitativa dos dados. Né? A gente tem ali uma leitura de uma realidade que pressupõe que esse etnógrafo vivenciou profundamente, em profundidade, com consistência, um mergulho naquele espaço-tempo, naquele espaço simbólico daquele campo de pesquisa. Então, a gente é preciso essa pesquisa ela gera uma interpretação confiável, né? É algo que a gente está muito atento a essa realidade sem apagar o pesquisador. Então, onde é que está essa confiança na interpretação? Está, inclusive, na subjetividade do pesquisador, que não é apartada, ela não é deixada de lado, especialmente na etnografia crítica. A reflexividade do pesquisador, e aí no arcabouço da própria análise do discurso crítico, Kulharak e Ferkloff já incluíram esse item, a reflexividade é parte da pesquisa, ou seja, a subjetividade desse pesquisador é parte dessa pesquisa, e isso gera confiança, relevância, né, para esses dados que são gerados. As regras fundamentais de métodos etnográficos. Então, a gente tem regras para esses métodos etnográficos que a gente vem falando, né? Aqui a gente vai falar mais, mas a gente já vem falando, não é pesquisa só para, nem só sobre sujeitos, é com os sujeitos. Essa é uma regra, por exemplo, da etnografia crítica. É uma pesquisa com os sujeitos. Qual seria uma regra que seria partilhada entre a etnografia convencional e a crítica? Essa pesquisa para os sujeitos, esse compromisso ético, são essas regras fundamentais nesses métodos. O sujeito, o participante, ele é informado que tem um gravador,
Ninguém grava escondido, faz parte desse compromisso ético, né? A pesquisa precisa voltar para o campo. O pesquisador fala em nome de um grupo, do grupo pesquisado, ele não fala em nome da pesquisa dele, ele fala em nome daquela agenda, daquele grupo, né? Aderir ao paradigma interacionista é o que a gente falou logo lá naquele portal, é a interação, o foco é na co-construção. E a preferência por desenvolver teoria fundamentada é para a gente evitar teorizações abstratas e prestar atenção se para aquele campo, para aquele trabalho de campo, aquelas teorias que eu estou usando são as teorias que realmente estão fundamentadas naquela agenda de pesquisa. Né? Não adianta eu querer fazer uma pesquisa, por exemplo, dentro da escola e trazer só alguns estudos, por exemplo, da psicologia e ciências sociais, se eu não vou trazer o olhar dos educadores e cientistas da educação. Então, a gente precisa ter essa teoria fundamentada com o trabalho. Aí, nesse quadro, eu apresento a etnografia convencional de um lado e a etnografia crítica do outro para a gente verificar as diferenças. Algumas, né? A convencional refere-se à tradição da descrição cultural, e a análise que exibe significados pela interpretação dos significados. A etnografia crítica refere-se ao processo reflexivo, vejam que eu falei agora há pouco sobre reflexividade, reflexivo de escolha entre alternativas conceituais e faz julgamentos carregados de valor, de significados e método para desafiar a pesquisa, política e outras formas de atividade humana. Então, como eu falei para vocês, que às vezes as ações que, inclusive, não podem nascer no campo, não podem surgir porque são tão invisibilizadas, tão silenciadas, que aquelas ações não podem existir, aquelas ações potenciais, elas são esses desafios da atividade, da pesquisa e da política aqui. A gente pode pensar assim. E o processo reflexivo é fundamental para a gente acionar aquela visão entre o que nos move mais profundo, né? O que está na ontologia da nossa pesquisa, o que é a epistemologia, o que é a metodologia dessa pesquisa. Então, a etnografia crítica, ela não está preocupada em simplesmente descrever uma cultura, como se fosse uma descrição de um retrato. Ela está muito mais atenta à reflexividade, como que aquela relação, interação foi construída no campo e reflexivamente que mudanças que ali foram, vamos dizer assim, iniciadas, que foram inicialmente despertas, né? Que mudanças, que potenciais de mudanças aconteceram. A etnografia convencional descreve o que é, e a etnografia crítica pergunta o que poderia ser. Então, essa pergunta, esse lugar de pergunta, ele tem que estar sempre aceso no pesquisador crítico, no etnógrafo. O que poderia ser? Porque aí, quando a gente focaliza na pergunta do que poderia ser, a gente está olhando para o futuro, a gente está trazendo a teoria como cura, como dizia Bell Hooks, a gente está trazendo a pedagogia da esperança, como dizia Paulo Freire, né? Então, a gente não está se deixando abafar só pela agenda que focaliza na desconstrução. Quando a gente pergunta o que poderia ser, a gente traz um foco, um olhar para o construcionismo. Que mundo que eu quero, né? Então, os etnógrafos convencionais, por outro lado, geralmente falam para seus sujeitos e também falam para uma audiência de outros pesquisadores, são momentos. O crítico, ele aceita e adiciona atividades de pesquisa para levantar a voz, para falar para uma audiência em favor de seus sujeitos como uma forma de empoderá-los, dando mais autoridade para a voz dos sujeitos. Então, ele não fala separadamente. É muito comum nas etnografias críticas as rodas de discussão, de estudo, de conversa, em que todos juntos, né, os acadêmicos e os entre aspas, né, colaboradores da pesquisa, estão juntos construindo esse conhecimento. Então, é muito importante essa mudança, né, de lugar. A etnografia crítica, então, o Jim Thomas fala sobre conhecimento para mudança social,
modificação da consciência e chamada para ação. Na verdade, o Jim Thomas só fala assim, conhecimento, consciência e ação. E aí eu fui, com base nessa filosofia antroposófica, trazendo para a gente uma clareza maior, pelo menos na minha visão, sobre como que a gente pode pensar a etnografia crítica nesses 3 movimentos, pensando no pensar, no sentir e no agir. E aqui a gente pode fazer uma associação com Foucault, quando ele fala a questão do saber, do ser e do poder. E com muitos pesquisadores decoloniais, de perspectiva decolonial, tanto na educação como na sociologia, que trabalham com a questão de descolonização ou decolonização do saber, decolonização do pensar, decolonização do ser e do poder. Desculpa, do pensar não, do saber, do ser e do poder, com base nos eixos Foucaultianos. Então, vamos pensar. A etnografia crítica, então, é um conhecimento que se constrói ali no trabalho de campo, né, por meio dessa pesquisa, para a mudança social. Isso já dizia Fairclough desde 85, né? Esse poderia ser o foco do novo pensar. Então, eu focalizo num novo pensar, num pensar mais autêntico, num pensar que refuta as representações mentais prontas e do senso comum e dominadoras, né? E também, por outro lado, a gente precisa focalizar na modificação da consciência, e aí eu acendo aqui esse novo sentir, que é muito pouco explorado dentro das ciências positivistas e racionalistas de base material, né, que estudam as questões sociais, né? Como que seria essa modificação da consciência? Através da própria reflexividade. A reflexividade e os estudos de identidade, discursivamente falando, é uma porta para a gente trabalhar com esse novo sentir. E a chamada para ação, o novo agir, né? Aqui também a gente pode fazer uma análise, uma associação, então, não só com a decolonização do saber, pensando no novo pensar, a decolonização do ser, pensando no novo sentir, e a decolonização da ação, do poder, pensando no novo agir. Mas a gente pode fazer também uma associação com o próprio Fairclough, que em 2003, analisando discursos, onde ele fala dos gêneros como significado acional, né, os estudos dos significados acionais, representacionais e identificacionais. E aí a gente pode pensar assim, que quando a gente trabalha nas representações mentais e discursivas, a gente está trabalhando no novo pensar. Quando a gente trabalha nas questões dos estilos, que tem a ver com as identidades, né, a gente está falando do novo sentir. E quando a gente trabalha com significado acional, e aí entra muitas questões de gênero discursivo, cadeias de gêneros e outros aspectos discursivos, a gente fala do novo agir. Então, esse desenho, ele serve para a gente fazer muitas associações. Vejam que aqui eu trouxe associações ontológicas, epistemológicas e metodológicas, para a gente poder partir daqui, né, para algo diferente, para alguma construção nova. E cada um de vocês pode pegar isso que eu falei e aplicar, ou dialogar, vamos falar assim, melhor com a sua pesquisa, né? Então, a etnografia crítica é mais do que apenas, obviamente, estudos de oprimidos ou de grupos marginais sociais, né, socialmente marginais. Etnógrafos críticos usam seu trabalho para auxiliar metas emancipatórias ou para lutar contra influências repressivas. Então, quando a gente pensa lá na Glória Alzandua, que ela fala sobre a resistência como um começo, mas não como um meio de vida, a gente pensa que a etnografia crítica é uma forma de resistência e de trabalhar essa força. O que é resistência? Eu gosto muito de associar a palavra resistência não à imagem de ficar parado numa margem do rio, que é o que a Glória Alzandua traz para a gente, exatamente essa provocação. Ela traz essa imagem de que a resistência não é ficar na margem, parado de um lado, numa margem do rio. Que a resistência, ela fala que como meio de vida é a gente, não como começo e não como meio de vida, é uma forma de a gente encontrar maneira de cicatrizar as nossas feridas, as nossas dores e atravessar para outra margem do rio com essas dores minimamente cicatrizadas, com olhos de serpente e olhos de águia. Então a gente olha tudo por cima e tudo de dentro. Eu considero essa imagem perfeita para o etnógrafo. Ele tem que ter olhos de serpente
e olhos de águia. E o etnógrafo, na minha visão, usando a imagem que a Glória trouxe e ampliando, e já dialogando com Guimarães Rosa, com aquele conto que ele tem a terceira margem, a gente precisa criar a terceira margem. A etnografia crítica propicia, dentro dessa relação entre as pessoas que estão ali coletivamente juntas, nessas agendas coletivas, elas estão construindo uma terceira margem, né? E é assim que eu acho que a gente pode pensar nesse olhar para as metas emancipatórias e as influências de dominação e repressão. A gente nunca pode esquecer que ficar parado como resistência, como parado no lugar, isso não, a gente precisa usar a resistência só como aquela fonte de força. Quando eu estou ali me sentindo assim, na resistência, eu estou na teimosia, eu estou na desobediência, eu estou na insubordinação, eu estou, na verdade, não é na resistência a tudo e contra todos. Eu estou numa insubordinação muito desperta, muito consciente. Tem a ver com determinadas formas de operação de poder de ideologia na minha vida, na vida do meu grupo, dos meus coletivos, das minhas comunidades. Então a gente precisa sempre estar com esse pé no chão, esse olhar de serpente, a gente não pode perder. Né? A gente corre o risco. Se a gente vai para um olhar de águia e esquece o olhar da serpente, a gente corre o risco de repente, a gente encampar lutas que nem são nossas e que a gente vai perdendo a noção da realidade e a gente vai produzindo a dor, a gente aumenta a dor nesse lugar, a gente aumenta as questões, porque a gente perde a noção da realidade, a gente sai do real, a gente vai para uma imagem daquilo dali, um simulacro, né? Então eu fico com aquela pauta vazia, porque ela não tem essência. E quando eu fico só olhando muito com o olhar de serpente, eu corro o risco de ficar com a minha consciência fechada e não observar os mecanismos que me oprimem, né? Então eu vou só dizendo sim, sim, sim. Então a gente tem que pensar muito essas duas linhas e olhar também, por exemplo, como etnógrafo, se eu sou um etnógrafo com olhos de serpente, eu vou ficar preso nas minhas hipóteses, preso nos meus objetivos iniciais, eu vou entrar naquele caminho, esse caminho aqui que eu mostrei para vocês, vou entrar nesse caminho com o meu protocolo pronto. Eu só quero confirmar, a minha pesquisa é confirmativa, né? Ela só serve para isso. Esse é o olhar da serpente, ele não vai nem olhar para frente, nem para os lados. Agora, se for também com um excesso de olhar de águia, ele vai chegar com a superioridade dele e ele também vai continuar preso nos protocolos, só que de outra maneira, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O nosso trabalho é mesclar esses dois olhares, né? Então, o que é a pesquisa com foco em emancipação? Vamos falar um pouquinho disso. A emancipação refere-se ao processo de superação de constrangimentos de modo de pensar, de sentir ou de agir, que limitam a percepção de e a ação para, realizando possibilidades alternativas. Então, são essas realidades, essas possibilidades, a linguagem da possibilidade que o Henri Giraud nos fala, contemporâneo do Paulo Freire, para falar de educação. A gente precisa sair da linguagem da crítica e entrar numa linguagem da possibilidade, com esse mesmo enfoque com relação à resistência e à terceira margem, né? Então, aqui, vocês vejam que eu incluí o sentir, né? Porque, geralmente, a gente fala só de modos de pensar e de agir. Não, são modos de pensar, de sentir e de agir, né? E repressão é a condição em que pensamento, sentimento e ação são constrangidos em formas que banem reconhecimento dessas alternativas. Então, vejam que aqui também eu incluí os sentimentos. Também é importante a gente olhar para esse campo identitário, esse campo que a reflexividade pode nos ajudar muito, porque a reflexividade não é só do pensar. A reflexividade passa por esse sentir também. E aí é por isso que a gente vai falar agora um pouquinho sobre por que a gente não pode, nas nossas pesquisas críticas, não é que não pode, mas que não vai ser construtivo a gente ficar apenas no foco desconstrucionista, né? Eu coloquei umas perguntas aqui, que servem para muitas pesquisas, com foco desconstrucionista, para ajudar a gente a enxergar. Aí vocês vão fazendo o filtro de vocês. De que maneiras as formas de pensar, de sentir e de agir do grupo pesquisado são reprimidas? Quais são as representações discursivas recorrentes com foco no apagamento, na invisibilização e no silenciamento?
Quais as ações organizadas que silenciam, que apagam, que amortecem a vontade dos sujeitos e a questão? Como os sujeitos são apagados em sua expressão e em suas relações com a realidade? Como são anestesiados em seus modos de sentir e de ser? Vejam que eu fiz uma pergunta sobre o pensar, falando das representações discursivas, sobre o agir, falando das ações organizadas, e sobre o sentir, falando dessa relação do ser com a realidade e a expressão de si. Vejam que as três perguntas, mesmo falando do pensar, do sentir e do agir, elas têm o foco no que desconstrói, no que reprime, no que oprime. Agora, vejam a diferença de uma pesquisa com foco construtivista. Quero só dizer que essas perguntas de pesquisa não são para serem replicadas como perguntas de pesquisa, mas elas são para fazerem vocês levarem sempre esse olhar para o trabalho de campo. São perguntas de bolso, esse olhar. Então, que vocês carreguem esse olhar, o olhar da possibilidade, o olhar do que deveria ser, do que poderia ser, né? Não é nem deveria, poderia. Então, olha só. De que maneiras as formas de pensar, de sentir e de agir do grupo pesquisado podem ganhar livre expressão? Quais seriam as novas representações discursivas com foco no despertamento da agência dos participantes? Quais são as ações organizadas capazes de sustentar a mudança social para um mundo mais justo e solidário? Como desenvolver o foco do querer no trabalho de campo em uma pesquisação? Como a reflexividade do pesquisador pode estar a serviço do despertar da vontade? Como os sujeitos se expressam quando têm oportunidade de trocas em vivências comunitárias? Como liberam suas identidades pessoais e sociais de forma harmoniosa, sem negação de memórias, de subjetividade, sem negação de agendas coletivas? Então, aqui eu deixo para vocês essas perguntas para instigar o trabalho de campo, para instigar a pesquisa de vocês, para que vocês carreguem essas perguntas no bolso, sabe? Assim, no coração, né? Melhor. Porque são perguntas que vão ajudar o foco da pesquisa a ser construcionista. Não necessariamente são perguntas de pesquisa, porque vocês percebem que são perguntas mais inspiradoras do que norteadoras de análise, norteadoras de geração de dados. Mas eu gostaria de partilhar isso com vocês, porque é algo que ninguém fala sobre isso. É muito difícil você ouvir dentro da pesquisa alguém dizendo assim, como você se inspira para você estar com o seu olhar etnógrafo respeitoso, desperto? Né? Então é isso, a gente está dando aqui elementos de inspiração para esse trabalho de campo. A gente está dando elementos de mais humanização para esse trabalho de campo. Né? Lembrando que as palavras de ordem, empatia, humildade, sensibilidade e enfim, acho que tinha mais uma, depois eu resgato. Porque senão a gente não vai enxergar. Então, é só com esses sentidos. Agora, sentidos, quando eu falo de sentidos, eu falo de percepções. E quando eu falo de percepções, eu falo de experiência, vivência. É só estando ali, junto, vivendo aquelas práticas, aquelas reflexões, pisando no mesmo chão que aquelas pessoas. É que a gente vai despertar os sentidos, que é do pensar, do sentir e do agir, né? A vontade, o agir tem a ver também com a vontade. Então, a gente vê aí que quem é que vai enxergar essa pedra? Depende. Eu posso enxergar só um monte de rocha, não posso nem ver essa lindeza desse rosto, essa cara de hipopótamo, né? Então, as possibilidades alternativas exigem novas percepções e novas ações. Inclusive, ações potenciais e percepções potenciais. Então, a gente vai voltar para falar o que é a educação crítica dos sentidos. A educação crítica dos sentidos, ela supera a divisão entre sensação e razão. Está no caminho do meio entre empirismo e racionalismo. Leva em conta as sensações, percepções, mas também os conceitos. Considera que aquilo que os dados sensoriais revelam não é o bastante para a construção do conhecimento. Por outro lado, evita se apoiar no mundo que exclui os sentidos e se apoia apenas em mundo representado. Então, é muito importante essa reflexão. A educação crítica dos sentidos é esse caminho do meio entre o empirismo e o racionalismo. Então, eu não vou excluir a experiência. E uma etnografia crítica é muito menos, porque é pela vivência com aquelas pessoas, naquelas interações, é que eu gero meus dados de pesquisa. Mas eu também não vou excluir
o conceito, os conhecimentos, né? Tudo que eu trago dentro das trajetórias teóricas de estudo que podem ali somar, que podem fazer sentido para aquelas pessoas, para aquele grupo, da maneira como for, né? A gente tem aí a conscientização linguística crítica ou consciência linguística crítica como um ramo que nasceu logo depois que a análise do discurso nasceu lá na Inglaterra. Em 1992 foi escrito o primeiro livro do Consciência Linguística Crítica, que foi um grupo de linguistas que estavam atentos com a educação, com a escola, com questões educacionais, então promoveu uma postura, quase uma metodologia de trabalho crítico da análise do discurso dentro da educação. Então, chamou de consciência linguística crítica. E esse trabalho era um trabalho assim, muito voltado para uma pauta política, uma agenda política e teórica dentro da escola. Então, o que acontecia? Os pesquisadores iam para as escolas e eles levavam e compartilhavam com os professores e professoras os conhecimentos que eles tinham acesso no meio acadêmico. E ali eles iam construindo consciência crítica de mundo e de linguagem. E assim, as transformações iam acontecendo nas práticas escolares com os alunos. Então, esse foi um caminho da consciência linguística crítica, que aqui no Brasil o professor Guilherme Rios levou adiante em suas pesquisas na UNB. Eu também tenho trabalhado desde 2013 com essa perspectiva e trabalhei no meu mestrado como aluna, e é uma perspectiva pouco explorada no Brasil, mas que tem muito, muito campo aí de ação. Na verdade, o projeto Mulheres Inspiradoras é um grande trabalho de consciência crítica de mundo, de discurso, de linguagem, né? Ele trabalha nessa linha e no começo, sem saber, sem chamar, e depois com as pesquisas do GCRI, a gente foi nomeando algo que já estava na prática do projeto. Então, vejam como a prática e a teoria se misturam, né? Então, é isso, a gente não pode superestimar a teoria, superestimar o racionalismo, superestimar o mundo dos conhecimentos e excluir o empirismo. Excluir as percepções, excluir o mundo das sensações, excluir o sentir. Então, a gente caminha nesse meio, né? Então, é esse o convite que eu faço para vocês. Essa educação está profundamente ligada com o caminho de transformação do próprio sujeito gerado num encontro com o outro. A educação crítica dos sentidos tem processos que iluminam isso, né? Como que eu desenvolvo meus sentidos criticamente? Como que eu vou educar os meus sentidos? Né, dentro da minha pesquisa de campo. Primeiro, eu tenho que estar contextualizada. Essa pesquisa não pode surgir do nada. Eu costumo dizer assim, que a sua etnografia, ela vai ser mais etnografia quanto mais você já tiver com aquele tema ali carregado na sua biografia de vida, na sua história de vida. O quanto que aquele tema que você escolheu, aquela agenda de pesquisa, já faz parte de você. Quanto mais afinado você tiver com o seu desejo de estudo, eu quero estudar isso. Quanto mais você está afinado com a escolha do seu tema de estudo, mais você vai estar com 2 pés dentro da sua etnografia. Porque, na verdade, vai ser você, né? É você, aquilo já é você. Então, a contextualização é essa, uma contextualização muito forte. A historicidade, né, por isso que eu falei da biografia, né, tem a ver com a sua biografia, mas também tem a ver com o resgate histórico disso. E na análise do discurso crítica, a gente trabalha com a conjuntura que dá conta dessa historicidade, o que é muito bom. Então, a gente vai estudando tudo que cerca historicamente, conjunturalmente, pessoas, instituições, ideias, tentativas e erros que aquela questão pelas quais aquela questão já passou. E o processo biográfico, que eu já falei, que tem a ver também com a contextualização. A educação crítica dos sentidos também evita invadir processos sociais, torturar, dominar com análises prévias. O que seria torturar essa pesquisa, né? Você entrar com uma pesquisa, por exemplo, entrar naquele caminho, daquele portal da floresta com facão, torturando a natureza em linha reta, sem olhar para os lados, né? Essa é uma atitude dominadora do pesquisador. É uma atitude em que você faz análises precipitadas, seus julgamentos são antecipados, você divide os dados, você categoriza, você está muito mais preocupada com categorizações, divisões, do que com as construções que aquilo vai gerando.
com o novo, com a entrega, com a coragem. Acho que era coragem a palavra que faltava, né? Empatia, sensibilidade, humildade e coragem. Entrega. Pronto, acho que a gente fechou os 5 sentidos, né? Os principais. Evita trabalhar com hipóteses prévias. Em estudos críticos do discurso, a gente não trabalha com hipótese prévia, porque é uma questão de encontro à ontologia da pesquisa crítica, né? Vai de encontro à epistemologia da pesquisa crítica. Então, essa postura metodológica de hipótese, na verdade, ela parte de uma invenção da pessoa, antes de entrar no campo, ela já é contraditória por si mesma. Se a gente fala que discurso é construído como um dos elementos na prática social, que a gente vive num mundo que tem as estruturas, as práticas, os eventos, e tudo está em interação. Se a gente fala da relação dialética do discurso com a sociedade, como que a gente vai, então, inventar as nossas hipóteses antes de ir para o campo? Isso não faz o menor sentido. A pesquisa é construída dentro do encontro e com o outro, num processo dialógico, relacional e interativo entre os sujeitos pares. Quero chamar a atenção para os sujeitos pares, que a gente sempre fica pensando como chamar os participantes da pesquisa, né? Sujeito, participante, colaborador. E no último encontro de metodologia, a gente teve uma brilhante ideia com a Bênção da Núbia, que é Núbia Tupinambá, indígena, aluna de pós-graduação, doutoranda, de que a gente podia chamar ela de parente, porque na cosmovisão do Tupinambá, ela fala que todo ser humano nasceu de um índio, né? Dos índios, dos indígenas, como os povos, além de serem os povos originários do nosso Brasil, ela traz na cosmovisão de povos originários da vida humana. Então, a gente pode pegar a carona nesse mundo dessa cosmovisão, e como ele coaduna muito bem, dialoga muito bem com tudo que a gente vem falando sobre etnografia, a gente pode então chamá-los de parentes, e aí colocar, claro, a explicação de onde surgiu, né? Mas é uma sugestão. Então, trata-se a educação crítica dos sentidos de potencializar percepções. Eu vou potencializar o meu perceber. Eu vou chegar com um óculos diferente dentro do campo, né? E a reflexividade é fundamental. Segundo Nicolás Herrera, a reflexividade é um exercício constante de vigilância epistemológica. Cria existência, fornece forma não só ao fenômeno social, mas também ao sujeito cognoscente e à relação entre os seres envolvidos. Essa é uma visão boa de reflexividade, mas eu não diria que é apenas vigilância epistemológica, porque eu gosto de ver a reflexividade dentro do pensar, do sentir e do agir. Então, eu gosto de permear essa ideia de reflexividade para esses 3 eixos. Então, não é só uma vigilância epistemológica, é uma vigilância biográfica, é uma vigilância ontológica, e a palavra vigilância também é carregada, a gente pode pensar um desperto, né? Eu estou desperta. Quanto que eu não estou adormecida, o quanto eu estou desperta na minha consciência reflexiva de ação, de pensar e de sentir. Então, eu deixo aí para vocês. A etnografia crítica, a análise de discurso crítica, é mais do que uma mera complementação. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? A gente deixa essa pergunta, será que é só uma mera complementação? Primeiro que, para os estudos críticos do discurso, e aí falando e focando na análise do discurso crítica, né, como essa grande linha, né, que a gente segue dentro da teoria social do discurso. A etnografia crítica é perfeita, né? É o casamento, assim, ideal, porque a gente compartilha de muitas posturas e compromissos com a mudança social, dos 2 lados. Então, seria, assim, a metodologia ideal. Então, seria uma coerência, né? A gente pergunta assim, tem coerência? Tem coerência com a ontologia, a epistemologia e a metodologia? O quanto que a gente está criando coerência para as nossas pesquisas, o quanto a gente tem brechas, fendas, gaps, o quanto de incoerência ainda existe, né? Para a construção reflexiva de um projeto de pesquisa, é preciso delimitar a cosmovisão de que se parte. E aí, a cosmovisão aqui eu estou usando no lugar de ontologia, tanto faz. Então, é preciso delimitar a ontologia de que se parte.
No nosso caso, a gente parte da ontologia do realismo crítico de Bhaskar, do materialismo histórico-geográfico de Harvey. Então, é a vida social formada por práticas abertas, que possuem vários elementos, entre eles o discurso. Assumir a relação também de internalização e de articulação do discurso com esses outros momentos, materialidade, relações e identidades. Então, vamos ver aqui. Então, a gente parte dessa ontologia de que a vida social, ela é estruturada, a estrutura social é estruturada em práticas abertas, né? Que tem elementos que, quando colocados para valer no concreto, a gente chama de momentos. Então, nós temos atividades materiais, relações sociais, crenças, valores e desejos, discursos e processos simbólicos e sutis. Isso é inclusão minha. Para a gente poder falar do sentir, a gente precisa trazer, então, dentro da prática social, alguma posso observar como se dá esse sentir, né? E eu chamo de crenças, valores e desejos, ao que Kulharak e Fairclough chamaram em 99 de fenômenos mentais, e ao que o Fairclough em 2003 chamou de pessoas, tá? Mas eu prefiro deixar dessa forma. Então, vamos pensar, quais são os componentes ontológicos que a gente usa aí, que a gente parte, né, de que a gente parte para falar de pesquisas em análise de discurso crítica. A gente parte da ideia que a gente está vivendo dentro de estruturas, que as práticas são medianeiras, né, mediam as nossas realidades, nossas relações. Então, nós temos relações sociais, atores sociais, identidades sociais e ideologias acontecendo no mundo, e nós temos no mais concreto, discursos, gêneros discursivos, estilos e textos, isso para o nosso olhar. Então, a gente tem o abstrato, que vai sendo materializado, que vai sendo concretizado em relações, em processos, em crenças, em discursos, em valores, em materialmente, né, materializações mesmo. Então, a gente tem essa estrutura ontológica. Quais são os componentes epistemológicos que nos guiam? Quais são os conhecimentos? Aí a gente tem que se perguntar, como que a ontologia pode ser conhecida? Né? Quando eu faço essa pergunta, quando eu pergunto o como, daí eu vou chamar epistemologia. O como é epistemologia. Tá, eu já entendi que a ontologia é essa. A ontologia é essa vida social em práticas, estrutura, eventos e tal. Como que eu conheço essa ontologia? E como a reflexividade, podemos escolher as epistemes que mais bem dialogam com a nossa ontologia. Então, aqui, nos últimos anos, tem sido muito comum a gente fazer a associação do realismo crítico com a ADC. E aí a gente precisa, então, levar para frente se é isso mesmo que a gente vai levar para a nossa pesquisa. Então, vamos ver, quais são as epistemologias que dão conta de construir conhecimento sobre esses componentes? Então, vamos olhar para cada um deles e pensar quais são as epistemologias que eu preciso para saber, para construir, ou para conhecer essas práticas sociais. E muitas vezes, se a pesquisa, por exemplo, resvala em questões que a psicologia vai explicar, então talvez eu precise de beber numa fonte epistemológica da psicologia para eu explicar determinado enfoque em determinadas relações sociais, por exemplo. Ou, se eu vou falar de escola, eu preciso beber na fonte de epistemologias da educação para eu poder falar de práticas e ações sociais da educação. E aqui, então, a gente já associa esse conceito de transdisciplinaridade na nossa pesquisa, que é o que dá conta epistemologicamente da nossa ontologia. Então, aí a gente chega na metodologia, que aí seria o último passo, né, da pesquisa. Qual a metodologia que dialoga com essa relação entre ontologia e epistemologia? Então, beleza, eu tenho aqui uma ontologia, aqui uma epistemologia. Qual a metodologia? Como é que eu vou fazer isso dialogar? Uma pesquisa apenas documental seria, por exemplo, uma pesquisa inconsistente nos estudos críticos da linguagem. Quem diz isso é Magalhães, Martins e Rezende, naquele livro Análise de Discurso Crítico, ele está ali, um método de pesquisa qualitativa. Vou pegar para vocês verem a capa. Então, aqui, então, esses autores dizem que uma pesquisa documental seria inconsistente. Claro que tem casos e casos, né? Tem que entender também que, por exemplo, de que pesquisa documental estamos falando, né? Porque uma pesquisa, por exemplo, nas mídias, né? No jornalismo
online, por exemplo, é uma pesquisa que ela não compõe um campo real, né, físico, mas é um campo que ele é dinâmico, ele é diário e ele traz muitas pistas sobre processos importantes sociais para serem estudados, né? Mas o que os autores estão chamando a atenção é que a etnografia crítica ela é quase uma necessidade dessa abordagem que a gente tem ontológica e epistemológica. Para a gente realmente aprofundar, a gente precisa dessa complexa rede de relações entre a realidade e os conhecimentos. Então, a etnografia crítica é a escolha coerente de metodologia. E aí é o que eles chamam de etnografia discursiva, que a gente vai aprofundar numa próxima aula. Então, se a gente pensar na pesquisa crítica social, a gente precisa, então, desse balanço, dessa alquimia entre ontologia, epistemologia e metodologia. Então, os eventos sociais são diferentes. Isso aqui é muito rico. Eventos sociais são diferentes de representações de eventos sociais. Uma pesquisa documental ou uma estratégia de campo, como a entrevista, gera prioritariamente dados relacionados à representação da realidade. Não se tem acesso à prática, à atividade material e às relações sociais propriamente ditas, mas à sua representação no discurso. Está no livro, na página 156. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente pensa assim, eu vou fazer uma seguinte pergunta de pesquisa, como que as relações sociais acontecem dentro do projeto Mulheres Inspiradoras com as leituras dos poemas da Cristiane Sobral? Como é que os meninos se relacionam com as meninas depois de rodas e rodas de leitura? Então, eu vou fazer entrevistas, né? Vou entrevistar meninos e meninas e vou fazer uma análise de comparação. Essa escolha metodológica, ela é contraditória com a sua pergunta de pesquisa. Porque a sua pergunta de pesquisa está perguntando como que essas relações sociais se dão, são construídas, são transformadas, né? A partir dessa leitura, dessas rodas, dessa atividade dentro do projeto. As entrevistas, elas vão gerar representações da realidade. Então, aquele menino vai dizer para você como que ele acha, como que ele vê. É uma representação do que é. Você não foi lá e não gravou a aula, você não gravou eles conversando e lendo os poemas, você não gravou a roda de conversa. Se você tem uma pergunta que é de evento social, que é de relação social, que é de ação social, você precisa ter gravação de eventos concretos, gravação de aula, degravação de circunstâncias complexas. Você não pode ter entrevista para esse tipo de pergunta. Então, é isso, que a pesquisa documental ou a entrevista, ela vai gerar perguntas sobre representação. Então, não é que na análise do discurso a gente não pode fazer pesquisa documental. Pode, mas a gente tem que ter consciência de que a gente está fazendo pesquisa no campo representacional. Claro que a gente vai, de alguma forma, em algumas respostas, a gente vai perpassar pelo campo das identidades, perpassar pelas ações, mas é tudo no campo das representações, você não está analisando a ação, você não gravou a ação, né? As identidades é mais complexo, porque as identidades, elas permeiam, né, as ações e as representações. Então, é muito interessante a gente observar esse detalhe, que parece um detalhe, mas é um grande equívoco em muitas pesquisas, né? Eu estou falando só de representação, eu estou falando de ação, eu estou falando de identidade, do que eu estou falando, de que tipo de significado, qual que é o meu enfoque na pesquisa? Se for representação, eu posso usar dados documentais, eu posso usar entrevista. Agora, se for outro tipo de pergunta, eu não tenho como. Aí eu preciso ir para uma etnografia, né? Uma etnografia crítica com uma abordagem multimetodológica, e não só a entrevista, né? Então, é isso, o foco nas representações, eu escolhi essa imagem, e o foco nas ações, relações e identidades. Então, a diferença, né? Entre eu olhar aqui de fora, algo que está lá dentro, a pessoa está me contando, ela está me narrando o que ela está vendo da realidade, e aqui eu estou vendo, né? Mesmo assim com a minha subjetividade atravessada. Então, quais são as perguntas prévias importantes para um trabalho de campo, né? Para uma pesquisa qualquer.
O projeto irá centrar-se na construção discursiva das identidades, na ação social, por meio do discurso, ou na representação discursiva? Com base nessas decisões, como é possível gerar conhecimento a respeito desses elementos da realidade social? Essas perguntas estão também no livro, na página 159. E aí eu termino essa aula falando do mapa de coerência, onde a gente tenta, então, entender essa coerência entre ontologia, epistemologia e metodologia dentro da nossa pesquisa. Então, você vai colocar suas questões de pesquisa, seus ou objetivos, ou os dois, a metodologia para cada questão de pesquisa. Se é uma metodologia, você vai pegar o quê? Documentos, você vai para trabalho de campo, você vai para trabalho de campo, você pode colocar assim, pesquisa etnográfica, entrevista, pesquisa, aí tem a estratégia de geração de dados, que é outra coluna, entrevista, gravações de aula, textos escritos dos alunos, textos escritos de pessoas, né, nas pesquisas, é o quê? Documento? Não, tá dentro, se for dentro de uma etnografia crítica, de um trabalho de campo, são dados escritos etnográficos, tá? Ou documentos produzidos em etnografia. Mas é diferente de uma pesquisa documental que você vai pegar uma lei, que você vai pegar um livro didático, é bem diferente. E a análise transdisciplinar, quais seriam as macrocategorias possíveis, né? O que eu já poderia gerar? Por exemplo, se minha pesquisa é na área da medicina, eu vou falar sobre a questão do parto, como foi a minha pesquisa de doutorado. Macrocategorias sociodiscursivas, talvez eu pudesse pensar aqui em já adotar, então, humanização versus apagamento das vozes femininas. Quais seriam as macrocategorias? O que para você chegar nessa coluna, é importante você pensar assim, quais são as leituras que eu fiz ou que eu preciso fazer para o meu projeto, para a minha pesquisa, que não são do discurso? Quais são as outras teorias que vão me ajudar a compor a minha pesquisa? Se são teorias, por exemplo, da medicina, da antropologia médica, da educação, da sociologia, da psicologia, é nessa fonte que provavelmente você vai encontrar boas macrocategorias sociodiscursivas. Agora, outra forma de encontrar macrocategoria sociodiscursiva, que na verdade é a ideal, eu estou colocando aqui esse caminho da transdisciplinaridade só como um exercício, porque na realidade, quando você for produzir sua pesquisa mesmo, escrever, essas macrocategorias são geradas no trabalho de campo. Elas são geradas, ou, se você não vai para o campo, nos dados. Os próprios dados, eles fazem saltar, são aqueles temas recorrentes, são os problemas recorrentes, são as alternativas recorrentes, é o que aparece nos dados. Ali você enxerga as macrocategorias quando você faz aquele olhar macro para os seus dados. Você observa assim, o que é recorrente aqui? Quais que são as questões? Né? Por exemplo, na dissertação da Gina, ela viu que uma macrocategoria que ela utilizou foi pedagogia de projeto versus pedagogia de eventos. Então, aquela história de professores muito mais preocupados em mostrar e exibir uma grande festa, uma culminância com aqueles murais enfeitados, com teatro, para mostrar para as regionais de ensino que fizeram o projeto, do que, de fato, uma pedagogia de projetos consistente que trouxesse mudança pedagógica, social e de letramento na escola. Né? Então, aí a gente teve essa dicotomia, né? Essa oposição foi considerada uma macrocategoria sociodiscursiva no trabalho da Gina. No trabalho da Núbia, uma macrocategoria sociodiscursiva, ela bebeu na fonte da ontologia da cosmovisão do povo tupi, em que ela trouxe como macrocategoria a pedra, a pedra, a palmeira, a onça e o ser humano. Então, usando a cosmovisão, como que o aluno indígena dentro da universidade vai migrando de um papel para o outro de acordo com essa narrativa. Então, é isso, vocês podem usar a criatividade de vocês nessa coluna. E a dimensão situada da pesquisa é entender, minha pesquisa é de representação, é de ação, é de identificação, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com gêneros discursivos, eu vou trabalhar com modalidades, com metáforas, com processos verbais, né? Com pessoa, eu, nós, você, com deíticos,
com operadores argumentativos, o que interessa aqui? E aí a gente pode colocar essa dimensão situada dentro da análise de discurso crítica com aquele livro 2003 do Fairclough. Bem, gente, então eu vou deixar para pesquisar uma tarefa de casa, etnografia discursiva, para a gente poder discutir na nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar aqui para a gente poder encerrar essa aula. Vou parar de compartilhar. E eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.